Formação da literatura brasileira. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu vou comentar o capítulo 13 de Formação da Literatura Brasileira do Antônio Cândido. Um livro que durante todo esse ano de 2020 a gente está lendo em leitura compartilhada. Se você não sabe o que eu estou falando, vou deixar aqui embaixo todo o post com todos os vídeos, e aqui também nos cards, né? Tem uma playlist só para este livro, já tem uns 7 vídeos, eu acho, e eu fiz uma divisão, no começo 2 capítulos por mês, no mês seguinte vídeo, e agora no segundo semestre a gente está com um capítulo por mês, de modo que agora, em setembro, eu vou comentar o capítulo lido em agosto. A gente vai ler até novembro, o último vídeo vai ao ar em dezembro. Dessa vez eu vou fazer alguns comentários sobre o capítulo 13, que se chama O Trunfo do Romance. Aqui ele está falando de romance, especificamente de romance. Ele alterna, às vezes ele fala de poesia e depois de romance. E no começo eu fiquei um pouco confusa com isso, mas depois percebi a lógica. Ele está fazendo um avanço cronológico. No começo do século XIX, ele trata de alguns poetas, depois trata de alguns romancistas, depois ele, mais para o fim, né, em outras décadas do século, ele trata de poetas de novo, outros poetas, depois outros romancistas, e por aí vai. Então, às vezes, o mesmo autor aparece no romance e também aparece na poesia, porque produziu os dois gêneros, né? Então, ele não fala de um autor de uma só vez, não, ele vai fazendo assim, por fases. E agora, ele fala de 3 autores, 3 romancistas, o José de Alencar, Bernardo Guimarães e o Manuel Antônio de Almeida. E logo aqui no começo ele fala de regionalismo, ele fala de tipos diferentes de regionalismo. Só no romantismo a gente tem 2 grandes representantes, que é o Gonçalves Dias, né, com a poesia, e o José de Alencar. Ele também compara esse regionalismo do século XIX, esses regionalismos, com o regionalismo do século XX. Eu vou ler um trechinho. Já o regionalismo pós-romântico dos citados escritores tende a anular o aspecto humano, em benefício de um pitoresco que se estende também à fala, ao gesto, tratando o homem como peça da paisagem, envolvendo ambos no mesmo tom de exotismo. Ele está falando aqui do pós-romantismo, então ele está falando do século XX, né? Então, Mário de Andrade, depois todos aqueles regionalistas nordestinos da meados do século, que o homem acaba sendo um elemento a mais ali, fator, se a gente tratar ali dos autores do meados do século XX, são romances bem sociais, né? Principalmente esses do Nordeste, Vidas Secas e tal. O homem acaba sendo ali uma vítima de um sistema político falho, né? De uma política pública falha, ou melhor, inexistente, de um poder público falho, política inexistente. E aí, o que ele fala do regionalismo dos românticos? O regionalismo dos românticos, ao contrário, distinguindo a qualidade respectiva do homem e da paisagem, constitui na sua linha-tronco uma das melhores direções de nossa evolução literária, vindo, através de Domingos Olímpio, ramificar-se no moderno romance, sobretudo no galho nordestino, onde vemos a região condicionar a vida sem sobrepor-se aos seus problemas específicos. Então aqui ele está falando do regionalismo nordestino, mas do século XX, hein? Romântico. Então a gente tem o Franklin Távora, né, que é nordestino desse período. A Luiz Azevedo já não é bem romântico, ele já é realismo, né, uma fase posterior, embora seja do século XIX. Antes de dedicar uma grande parte desse capítulo a José de Alencar, ele já louva o Alencar, dizendo assim: há, porém, certa injustiça em atribuir-lhe a iniciativa das análises psicológicas. Ele está falando do Machado de Assis, né? Encarando toda a ficção anterior como um conjunto ameno, superficial e pitoresco. Na verdade, ele foi, sobre vários aspectos, continuador genial, não figura isolada, literariamente sem genealogia no Brasil, tendo encontrado em Alencar, além da sociologia da vida urbana, sugestões psicológicas muito acentuadas no sentido da pesquisa profunda. Então, ele está falando que, embora o Machado de Assis seja muito famoso por sua
dissecação psicológica dos personagens, né? Ele e Dostoiévski fizeram isso como ninguém. Machado de Assis é tributário de Alencar. E se não fosse só por esse aspecto, também seria pelo aspecto narrativo. Se você lê Machado de Assis, depois você lê José de Alencar ou vice-versa, você percebe claramente a influência de um no outro. Então, eu lembro que eu já tinha lido muito Machado de Assis. Quando eu li Senhora, eu falei, não tem pra ninguém, né? Daqui veio Machado de Assis. Ali, pela forma de narrar, pela construção, por tudo, por vários aspectos naquele romance, eu pensei, Machado de Assis bebeu aqui. E nada de errado com isso, ele não é menor por conta disso. Na verdade, ninguém se faz sozinho, né? Todos esses grandes autores, eles são tributários do grande cânone, né? De toda a herança dos bons que vieram antes. Agora, já entrando aqui no que ele fala de cada um desses três autores, ele começa a falar do Manuel Antônio de Almeida. Manuel Antônio de Almeida é aquele que escreveu Memórias de um Sargento de Milícias, que é um romance que eu gosto bastante. Eu esperava que o Cândido falasse mais bem do que falou desse romance, né? Eu esperava uma crítica mais favorável. Ele não foi tão favorável assim, não. Ele faz uma crítica a Manuel Antônio de Almeida dizendo assim, ó, o tempo não atua sobre os tipos físicos desse romance horizontal, onde o que importa é o acontecimento, mais que o protagonista. Então, a crítica que ele faz é que o Manuel Antônio de Almeida apresenta várias peripécias, mas personagens planos. O que é isso? Personagens sem uma densidade psicológica. Ele fala assim, ó, o que Manuel Antônio pesquisa é a norma, não a singularidade. Os seus personagens tipos são mais sociais do que psicológicos, definindo antes um modo de existir do que um modo de ser. Quando ele faz essa crítica, aí eu penso, é mesmo, eu lembro do romance e penso, é mesmo, realmente. Eu gosto tanto do romance que eu não tinha percebido essas características. Ele conta a história, parece que a história em si é o que importa e os personagens só são colocados dentro. Então, a narrativa, todas as peripécias, elas têm um valor em si, independente de quem está ali atuando, né? Qual o personagem, qual a característica do personagem e tal. Tá vendo por que o Antônio Cândido é maravilhoso? Ele nos ensina a olhar a obra de uma outra maneira. Ele fala assim, ó, o método literário do Manuel Antônio implica numa subordinação deste, que o autor vira daqui, vira dali, revira adiante, torna a virar, pela razão de cada virada, cada nova posição, acarreta nova situação da narrativa em geral. E aí ele fala do José de Alencar. Nossa, aí páginas e páginas e páginas falando do José de Alencar. O que é bem justo, né? Ele tem uma produção fora de série. Ele fala até assim, ó, desses 21 romances, os 21 romances do José de Alencar, nenhum é péssimo, todos merecem leitura. E eu acredito, foi por ter lido essa parte aqui, que em agosto eu li Tio, do José de Alencar, uma obra que eu não tinha lido ainda. Ele falou tão bem do José de Alencar que eu fiquei com vontade de ler mais alguma coisa, né? Não reler, mas ler alguma coisa nova. Aí eu li Tio. Aí ele fala que o José de Alencar tem 3 fases. Ele faz uma classificação diferente, porque normalmente quando falam do José de Alencar, falam, a divisão dos romances, né? Fala assim, o romance sertanejo, o indianista e não sei mais o que. O que ele fala, não, ele faz 3 divisões, que ele chama de heroísmo e galanteria. Ele diz assim, sob o primeiro aspecto, a sua obra significa em nosso romantismo o advento do herói, que a poesia não pudera criar na epopeia neoclássica, ou no próprio Gonçalves Dias. Aí ele fala do Peri, o Birajara, Estácio Correia, de As Minas de Prata, Manuel Canho, de O Gaúcho. Aí ele analisa esse aspecto em várias obras. E aí ele fala, ainda sobre esse aspecto, heroísmo e galanteria, ele fala algo assim, ó, o único escritor da nossa literatura a criar um mito heróico, o do Peri. Ele fala isso do Alencar que eu não tinha parado para pensar. O Cândido nos ajuda a pensar. Ele fala assim, Alencar fixou um dos mais caros modelos da sensibilidade brasileira, o do índio ideal. Ele está falando do Peri, né? Elaborado por Gonçalves Dias, mas lançado por ele na própria vida cotidiana. As Iracemas, Jacis, Ubiratãs, Ubirajaras, Aracis, Peris,
que todos os anos, há quase um século, vão semeando em batistérios e registros civis a mentirada gentil do indianismo. Isso é verdade. Quando eu fiz letras, eu estudei com uma moça que se chamava Jaci. O segundo aspecto do Alencar, ele chama o Alencar das mocinhas, né? Criador de mulheres cândidas e de moços impecavelmente bons, que dança aos olhos do leitor uma branda quadrilha, ao compasso do dever e da consciência mais forte que a paixão. E aí ele cita várias mocinhas dos vários romances do Alencar. E o terceiro aspecto, ele fala assim, o Alencar, que se poderia chamar dos adultos, ou seja, o Alencar dos adultos, então tem do heroísmo, das mocinhas, agora dos adultos, formado por uma série de elementos pouco heróicos e pouco elegantes, mas denotadores de um senso artístico e humano que dá contorno aquilino a alguns dos seus perfis de homem e de mulher. E aí ele cita vários, a Lucíula, a Pata Gazela, fala do tio, vários romances aqui. E ele continua, bom, não vou continuar lendo o que ele fala do Alencar, ele faz outras subdivisões e, enfim, rende todas as honras ao Alencar devidamente. E aí ele fala do Bernardo Guimarães, o terceiro. Bernardo Guimarães foi o que escreveu A Escrava Isaura, O Seminarista. Bom, os dois mais famosos são esses. Olha o que ele fala da Escrava Isaura. A primeira falha que notamos é a do senso ecológico. Embora também se abra por uma discriminação de fazenda, daí por diante desaparece a presença do meio, um dos apoios da sua técnica. Isso realça os defeitos atenuados noutros livros em virtude de uma naturalidade desafogada e espontânea, idealização descabida, ênfase psicológica e verbal, banalidade e excesso de adjetivos, caracterização mecânica dos personagens, desagradavelmente românticos no pior sentido, são a vilanice de Leôncio, a pureza monocórdia de Isaura, o cavalheirismo de Álvaro. Neste livro, Bernardo aparece como o caipira que perdeu a autenticidade ao envergar roupas de cerimônia. Vejam como ele é cruel, ele não perdoa. Eu falei para vocês, o Cândido, quando tem que elogiar, ele elogia, quando tem que falar mal, ele fala mesmo. Então, ele não fica cheio de dedos em falar mal de obras consagradas, autores consagrados. Não, ele fala o que ele acha que tem que falar e pronto. Por que eu não gosto tanto da Escrava Isaura? Só para não deixar isso no ar. Por mais que eu tente não cometer anacronismo, às vezes é bem difícil. Eu não sei se é um caso de anacronismo. Eu vou dizer, aí vocês me julguem. Na obra ele fala que fica bem claro, isso por meio de várias falas, que a Escrava Isaura não merece ser tratada como escrava porque ela é branca. Ela não é uma negra abjeta, eles falam. Esta formulação que tem no livro, ela não é uma negra abjeta. Por mais que hoje a gente tenha uma moral muito mais avançada em relação a essa questão, e aí o cuidado para não cometer anacronismo, ora, às vezes eu acho que isso não é anacronismo, não é implicância minha, porque eu acho que na época nem todos pensavam assim. A gente tem um exemplo, o Joaquim Manuel de Macedo, que escreveu A Moreninha, ele escreveu também Vítimas e Algozes, desse período romântico também. Neste livro, Vítimas e Algozes, ele fala dos negros escravizados, fala mal até, ele não fala mal em termos biológicos, estigmatizando características físicas, ele fala mal de comportamento. Então assim, se é preguiçoso, faz feitiçaria, se isso, aqui, enfim. Ele fala um monte de coisa que eu já nem lembro mais o que é, mas ele fala, é porque eles estão numa condição ruim. Ele põe a culpa no sistema, então ele fala assim, não são os negros os vilões, o problema é a escravidão. Então ele coloca a culpa no sistema, julga os brancos vítimas, mas os negros vítimas também, vítimas e algozes ao mesmo tempo. E ele condena o sistema. Há uma hierarquização aí, ele é muito condescendente com os brancos, mas ele coloca a culpa no sistema, tá? Mas o sistema foi criado por brancos. Mas não importa, é uma instituição já, a escravidão neste momento já é uma instituição. Então, a fala dele é muito mais lúcida, no mesmo momento, né? A gente está falando do século XIX, quando ainda havia escravidão, nos dois casos. Então, assim,
havia pessoas que pensavam de outra maneira. Por mais que a fala do Joaquim Manuel de Macedo também seja preconceituosa, tem um pensamento um pouco mais lúcido sobre a questão. É claro, aqui o Cândido aponta muitas falhas literárias na obra e tal, mas a minha bronca é mais nesse sentido mesmo, moral. Me digam se vocês gostaram deste capítulo, né? Quem está lendo junto, o que vocês estão achando. Comentem, né? Troquem figurinhas comigo para eu não me sentir sozinha. Muito obrigada por assistirem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de me seguir nas redes sociais, o Kiwi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog, e de curtir esse vídeo. Obrigada, beijos. Tchau, tchau.